Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 21º domingo do tempo comum. E antes de começar esta homilia, gostaria de recordar hoje também, unidos, ontem unidos ao Carmelo, hoje unidos à família agostiniana. Hoje é dia de Santa Mônica, a grande Mônica. Então, ver que a conversão custa, mas como não conseguir a conversão, uma mãe que rezou tanto tempo, uma conversão pelo seu filho, através das lágrimas. Então hoje, de forma muito especial, nós rezamos aqui pelas irmãs agostinianas que têm o noviciado aqui em Várzea Grande e também em toda a região do Brasil afora. A liturgia deste domingo nos apresenta a grande revelação de Deus, revelação ainda do seu amor. Sim, porque a igreja é a expressão do amor de Deus. As pessoas não têm dimensão o que é a igreja. Elas pensam que a igreja é uma instituição puramente humana, constituída, como por padres, bispos, ali o Papa e ponto. Como se fosse algo, uma empresa. A igreja não é uma empresa. E é triste quando nós pensamos que a igreja é uma empresa, e se é uma empresa você tem todo o direito de ir lá e falar: eu quero meu salário, eu quero aumento, eu estou em desacordo com o que você está falando, então eu vou para outra empresa, eu vou procurar uma outra profissão. A igreja, ela não é uma empresa. Tanto que, na primeira leitura,
e no Evangelho, nós vemos de que o próprio Deus dá uma autoridade, dá ali as chaves. Na primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías, né, o próprio Deus dá as chaves então a Eliaquim, já que o cuidador que estava ali cuidando da casa não era um bom administrador, ele retira e ele dá para Eliaquim. Ele constitui então Eliaquim como aquele que vai cuidar. Então, se vocês prestaram atenção, né, parece que é as mesmas palavras, né? Tudo que aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Aqui, né, nós não é tão distante essas palavras, pelo fato de que aqui próximo, né, tem um rincão, e tinha antigamente a campanha, né, as campanhas de oração da chave de Davi, e nós lembramos muito bem, né, dessa chave, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Aqui está o fundamento bíblico. Então, aqui, Eliaquim, ele tem a chave, mas é a chave da casa de Davi. Ele tem o poder ali, né, uma autoridade. Mas se nós olharmos somente para a autoridade como eu tenho ali o poder, então eu faço o que eu quiser. Não é isto. Quem tem autoridade é para uma coisa, é para servir. Papai e mamãe, vocês que têm autoridade sobre os filhos, vocês têm que servir, né? Não é servir ali de uma forma desorganizada, é servir levando-os para o céu. Todos aqueles que constituíram uma certa autoridade é para servir os menores, aqueles que dependem daqueles que têm autoridade, porque senão seria uma coisa desonesta. Então, aquele que é constituído como autoridade, ele tem que servir o outro. Quando nós olhamos então para o Evangelho, a profissão de fé de Pedro, que nós lembramos muito bem, né? Ali, quando nosso Senhor interroga os discípulos, e a divisão do Evangelho, né, é sempre na divisão, sempre na profissão de fé de Pedro, é a divisão do Evangelho. Daqui em diante, nosso Senhor decide, né, ir para Jerusalém e seguir o seu caminho. E aqui, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, no dizer do povo, o que eles dizem que é o Filho do Homem? Eles colocam muito bem, né, como profetas, João Batista, Elias, o grande Elias, Jeremias ou algum dos outros profetas. Vejam de que quem não tem ali, quem não vem, ou melhor, se não vem uma luz divina para mostrar que é este Jesus, é este o Filho do Deus vivo, é este o Messias, quem não consegue enxergar, se não for com uma luz divina, eles vão olhar sempre como, né, é um profeta, né, vê o que eles realizam. Vocês estão caminhando aqui com o Padre, porque uma coisa é, se não é revelado, então, para que eu vou crer? Vocês estão, né, vendo aqui que a religião católica, ela foi revelada, e uma vez revelada, então eu vou consentir, eu vou crer naquilo. Por que, Padre? Ora, está aqui, né? Não foi o próprio Pedro que falou, todos os outros falavam, ele é um profeta, ele é um dos grandes profetas, ou um outro profeta, mas ninguém tinha falado que ele era Jesus, o Cristo, verdadeiramente. Vejam de que aqui, quando nós vemos as outras religiões, eles colocam, né, tem ali algumas sementes, né, de verdade, mas não tem a verdade completa.
Quando as pessoas falam, né, toda religião salva. Ora, se você fala isso, você está se contradizendo. Porque nosso Senhor, Ele revela uma religião, a sua igreja, e você vai falar que todas as outras é igual a que Ele está revelando. Então, aqui, nós vemos que a igreja, ela foi revelada. Por quê, Padre? Porque foi na fé de Pedro. Ele é o Messias. Ele é o Filho do Deus vivo. Se não fosse revelado, né, ali, nós não teríamos a igreja. A igreja, então, é uma das formas de amor que Deus tem por nós. E Ele, instituindo a igreja, Ele quer nos amar. A fé de Pedro, que ele é o Messias, não veio de Pedro, mas veio do próprio Pai, de Deus Pai, que revela. É nessa fé. E depois, nosso Senhor, vendo isto dali, elogia Pedro e fala, muito bem, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai. E por isso, eu vou te dar a autoridade. Vejam de que primeiro foi a fé para instituir, e sem a fé, nós não iremos adentrar dentro da igreja verdadeiramente. Sem assumirmos uma fé, né, aqui, não somente de uma forma natural, mas suplicarmos esta fé sobrenatural. A igreja é para a nossa salvação, ela não é uma empresa. Nós estamos dentro da igreja para procurar a nossa salvação. Todas as outras coisas podem ser boas, mas se a igreja não tiver a intenção de salvar, nada adianta. Não adianta de nada. Se nós não formos para a igreja para procurar nos salvar, esquece. E aí, nosso Senhor então institui o poder a Pedro. E depois, né, Pedro ali transmite aos outros apóstolos e aos bispos sucessivamente. E o que é esse poder? Vejam de que primeiro vem a fé. Sem a fé nós não iremos entender o que é a igreja, qual é a missão da igreja. Porque senão, né, eu tenho que ir e pronto, todos os domingos. Você não vai entender nem por que você é parte da igreja. Você faz parte da igreja, você faz parte dessa fé de que foi proclamada aqui, Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo. E uma vez que foi proclamado, se verdadeiramente, se você crê em tudo aquilo que a igreja ensina, o outro passo é de se submeter aos seus ensinamentos. Porque se é Ele que revela, então o meu achismo fica de lado. Mas eu não concordo com aquilo que a igreja está falando. Mas se é de fato a igreja que fala, então eu coloco, né, as minhas opiniões de lado e eu vou seguir na fé. Porque é o próprio Deus que nos ensinou. É triste, mas muitos católicos não querem assumir tudo aquilo que é de verdade católica. Eles querem escolher o que agrada e o que desagrada, joga para o lado. Eles querem escolher aquilo que convém, mas aquilo que pede um esforço maior, né? Não fiquem muito distante, né? Quando a igreja fala, confessar pelo menos uma vez ao ano. Para quê? Uma vez ao ano. Comungar uma vez pelo menos no período pascal. Para que isso? Porque a igreja sabe o que é bom para você. Você não sabe. Você vai ficar ali nas linhas, né,
da sua razão. A igreja quer a sua salvação. Então, a igreja, ela é instituída por nosso Senhor nessa fé de Pedro. E na mesma fé, nós somos chamados a vivenciar a nossa, agora concretamente, assumindo tudo aquilo que a igreja nos coloca. Assumindo tudo aquilo. Pode ser que você ainda não entenda, mas se a igreja falou, ponto. E por isso, quando nós vemos no final do Evangelho, de que a igreja, ela existe. Na época de Santo Agostinho, os combatedores dele falavam que a igreja iria acabar, como todos os cristãos. E Santo Agostinho responde, no entanto, são eles que morrem. Eles o quê? Aqueles que dizem que a igreja não vai viver. São eles que morrem todos os dias. A igreja continua de pé, anunciando o poder de Deus, a graça que a sustenta. Vejam, se não fosse esse poder de Deus, se a igreja de fato não fosse divina, ela não estaria de pé até hoje, com tudo aquilo que aconteceu. Com as crises externas, as crises internas, e vendo essas crises externas e as crises internas, nós somos chamados a ajudar com as nossas orações, com os nossos sacrifícios, para que ela sim tenha vários e mais cristãos que sejam fiéis. Porque aqui, se ela é divina, eu posso entregar a minha vida inteira por ela. Eu entrego sem medo, porque ela é de instituição divina. E o poder que Deus então deu para Pedro é para servir. Convenhamos, aqui está, as chaves que liga e desliga. A chave da palavra, que faz com que os fiéis conheçam os ensinamentos de Deus, escutando, desejando, modificando, ou melhor, educando a sua inteligência, educando a sua vontade através da palavra, e a outra através dos sacramentos. Vocês querem prova maior desse poder de ligar e desligar? Os que estão aqui, olhem, para o lado direito de vocês, o confessionário. Esse poder é para servir. O sacerdote, ele está ligando e desligando as coisas através desse poder divino, fazendo com que as pessoas voltem a ser membros ativos da igreja. Mas é nessa fé que foi revelado. Então não venham falar que todas as igrejas são iguais, que tudo pode. Não. Se todas as igrejas fossem iguais, Nosso Senhor deve ter errado nesse negócio, de dar o poder somente a Pedro e os outros não. Esta fé que nós precisamos animar novamente em nossa vida. E como fazemos isso? Através dessas duas chaves. Nós iremos reanimar a nossa fé na igreja, verdadeiramente naquilo que ela sempre ensinou. Vejam, naquilo que a igreja sempre ensinou. Não é no achismo de um, achismo de outro. Porque hoje, muitos cristãos estão, não, mas, um determinado sacerdote está falando isso, tá, mas é o que ele está falando só. É a opinião dele. Fica com aquilo que a igreja sempre ensinou, ponto. Porque deveria, e assim, todos os sacerdotes dizer sempre o que a igreja ensina e ensinou. Pedro não inventou nada para si.
ele sempre falou aquilo que Deus queria. O sacerdote, ele não tem a palavra para ele. A palavra não é dele, a palavra é da igreja. E isso é bom, porque, né, nos exime de ficar falando as nossas opiniões, de falar somente o que a igreja sempre falou. Então, quando nós assumimos aquilo que a igreja ensina, vivendo diariamente, nós vamos aumentando esta fé. A fé na palavra, a fé através dos sacramentos, da confissão, da comunhão. Mas precisamos alimentar essa fé. A verdadeira crise da igreja é a crise da fé. Os católicos estão perdendo a sua fé, e principalmente a fé sobrenatural. De que existe coisas sobrenaturais. De que existe, sim, céu, de que existe inferno, de que existe ali, né, sacerdotes, anjos. Não adianta nada nós fazermos a quaresma de São Miguel e não suplicar para cada um de nós o aumento da fé. Vai ser somente algo ritualístico. Porque se você não tiver fé, você não sabe o que você está fazendo, com quem você de fato vai querer lutar. E ele vai bater tanto em você. Mas precisamos ter fé, mas essa fé sobrenatural. Rezando, suplicando a Deus que aumente este dom na nossa vida. Nós participamos da Igreja de Cristo como membros ativos, quando professamos a fé verdadeiramente nele, em tudo aquilo que ele ensinou. E podemos então entregar a nossa vida. É na igreja dele. Ele fala: tá bom, Senhor, mesmo que os meus afetos não estejam tanto de acordo, mas o Senhor falou, e eu creio. E assim, nós iremos entender a nossa profissão de fé, né, que todos os domingos nós fazemos. Eu creio em Deus, em tudo aquilo que Ele ensinou, em tudo aquilo que Ele deixou. Eu creio conscientemente. Não é somente ligo no botão automático e pronto, consigo fazer todas as respostas da missa. Mas eu creio, eu consinto com aquilo que foi revelado. Para que assim, esta fé, que assim recebemos, né, esse quarto domingo, a igreja lembra aqui os catequistas que receberam a fé e tem que transmitir a fé para os seus catequizandos, mas não só os catequistas que ficam ali com as crianças, os adultos, os adolescentes, mas todos nós somos chamados a ser catequistas. Recebemos a fé para transmitir para alguém, para ensinar alguém. Que São Pedro, aquele que foi, né, e ratificou a fé para os seus irmãos, que ele do céu interceda por nós, para que cada vez mais a nossa fé vai aumentando, para que assim possamos atingir várias outras pessoas também, através das nossas orações, através, né, do nosso testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,